É sobre isso que nós estamos falando, viu? Sobre a questão da igreja. A igreja evangélica, ela é o ponto central da religião evangélica protestante, a religião cristã, porque as pessoas fazem neste local da igreja o seu centro de louvor, de agradecimento a Deus, de oração, de liturgias para Deus ou a sua vida religiosa em função de Deus. Agora, Amadinho, interessante é que o Messias não frequentava a igreja evangélica. Por que não frequentava? Um dos motivos, talvez o principal, é porque ela não existia. Não é Uhum, verdade? Ah, mas, claro, Rubens, o Messias é Deus, como ele vai frequentar uma igreja? Não, então se ele não frequentava, que pelo menos ele tivesse criado. no mínimo. Nós vamos ter que analisar por esse ponto. Hum. Jesus não frequentava a igreja, não porque ela não existia, vamos supor que ela existisse. Mas ele não frequentava porque ele era o homem da igreja. Ele é o cabeça. Tá bom. Então, ele sendo o cabeça, ele teria que ter criado essa igreja, mas também ele não criou. Então, definitivamente, Jesus não criou, Jesus não frequentava e Jesus efetivamente nunca fez um milagre na igreja. É, e além dele nunca ter criado ele próprio, ele também nunca pediu para que se criasse após a partida dele. Ele pediu algumas coisas, né? Com relação ao mandamento dele, à questão de comportamento humano, mas criar uma denominação religiosa, não. Interessante é que se você falar assim, Rubens, por que hoje é dessa forma? A verdade, gente, é que a religião nunca foi conforme o que o Messias ensinou. Quem eram conforme o que o Messias ensinou eram as pessoas. Todas, não. Mas as pessoas do período da Nova Aliança relatado na Bíblia, eles, tá certo? Sim, faziam mais ou menos o que o Messias queria. Porque obedecer de verdade só o próprio Messias obedeceu. Mas outros tentaram imitar, como Paulo, e foram bem-sucedidos. Mas não todos, é claro. Uma boa parte também gostaria de fazer de uma forma correta, mas não foram eficientes nisso. Agora, isso estamos falando de pessoas, não de instituição. Aí entra um agravante aí que é o complicador de tudo, que é a instituição. Quando se institucionaliza a atitude das pessoas em relação ao pai. Aí nesse momento você vê uma apostasia surgindo, ou seja, um afastamento, um distanciamento da verdade. E esse distanciamento ele se tornou hoje tão amplo que os milagres, presta atenção, os milagres que se lê na escritura, que se fazia em meio ao povo, na rua, em qualquer lugar que o Messias estivesse, hoje nós só vemos na televisão e praticamente nem nas igrejas, a não ser que tenha lá uma câmera filmando para a televisão ou para uma rede social grande. Fora isso, o milagre não aparece mais efetivamente nas ruas, nas casas ou em qualquer lugar como é na escritura. Então, amadinho, o que eu digo aqui de qualquer forma é que a coisa é muito diferente hoje. Porque se fosse uma realidade realmente como aquela que nós víamos, ela não aconteceria só na televisão com horário marcado no culto, com o pastor sendo o agente desse milagre. Ela aconteceria de outras formas também, e nas ruas e nas casas. É, e quando você fala que a coisa é muito diferente hoje, é interessante observar, porque eu lembro em um grupo em que eu estava, onde eu estava fazendo um debate, era até com o pastor Adelino, eu falava exatamente isso, que na época do Messias, dos profetas, enfim, não tinha instituição religiosa evangélica, porque ele é da evangélica, né? Eu era, não sei mais. E ele falou, obviamente, amadinha, porque não tinha a igreja. É claro que não tinha igreja. Quer dizer, aí fica pior. Aí eu penso que a situação da denominação evangélica cristã fica pior. Quer dizer que só a partir do momento que ela passou a existir é que essas coisas que, junto com a existência dela, né, que se pratica lá dentro, entre ritos, dogmas e tudo mais, é o que é válido. Então, antes, tudo aquilo que o Messias, o próprio Messias, não estamos falando de profetas ou discípulos ou seguidores, mas do Messias, não foi válido, tipo assim, não valeu de nada, só passou a valer depois que a instituição foi criada? Porque eu lembro que ele falou que porque não tinha, assim como não tinha o celular, assim como não tinha a internet, entende?
Ele falou dessa forma. Então eu penso que a situação da denominação fica pior ainda, né? Vendo por esse lado. E de fato, de verdade, as coisas que existiam na época do Messias relacionados a Deus ou a religião, não tem nem sombra, nem aparência, não tem nada do que está aí hoje. E quando você para e observa que o pessoal hoje busca uma retidão diante de Deus, busca o que eles falam servir a Deus ou servir a Jesus, mas desta forma que se faz, você busca na Escritura que não encontra. Mas como a música que nós vamos agora apresentar chama-se Milagres na Igreja, tá certo? Mostrando que agora o milagre, ele tem horário para acontecer, porque é a hora que o pastor está lá, que ele decide fazer o culto naquela hora, tem o dia também, que é o dia que o pastor decidiu, e ainda tem as câmeras filmando, para mostrar o milagre para todo mundo, para encher as igrejas do pastor e ele criar novas igrejas, para também fazer novos milagres na igreja, juntar mais gente, cada vez mais dinheiro para a igreja, e igreja para dinheiro. Igreja, dinheiro, dinheiro, igreja. E vai nesse negócio aí. Vamos ouvir então nossa música de hoje, amado? Vamos. E lembrando que aqui está, ó, pode pegar a música, baixar aqui o link na descrição, compartilhar com quem você achar por bem, fazer novos vídeos da música, fazer clipe, pode usar à vontade para divulgar a verdade, porque esse vídeo aqui você gosta de assistir, mas o melhor de tudo é que você passe para quem ainda não conhece, para que essa pessoa também assista, né? E a música é a mesma coisa. Vamos lá, amado? Depois a gente volta. Milagre na Igreja é uma música com ritmo brega, um ritmo pop, muito legal, muito interessante a letra, vale a pena acompanhar. Jesus curou no barro, fez milagre no portão, na rua, no mercado, mas na igreja, nananina não. Mas hoje é só na igreja, com câmera e produção. Se não tiver testemunho, também não tem unção. Milagre virou agenda, com horário e direção. Mas na Bíblia o milagre era fora desse padrão. Pedro curava andando, nem pedia contribuição. Paulo mandava lenço, sem campanha ou comissão. Mas hoje é só na igreja, com câmera e produção. Se não tiver testemunho, também não tem unção. Milagre virou agenda, com horário e direção. Mas na Bíblia o milagre era fora desse padrão. Deus é claro que faz milagres, e isso acontece em qualquer lugar. Se a fé for verdadeira, Ele cura até no bar. Mas hoje é só na igreja, com câmera e produção. Se não tiver testemunho, também não tem unção. Milagre virou agenda, com horário e direção. Mas na Bíblia o milagre era fora desse padrão. E aí sim, viu? A música, ela traz uma reflexão. Oh, Não é verdade? As pessoas devem sempre analisar e ver como é hoje e buscar saber se era assim na época do Messias. Porque para fazer alguma coisa para alguém, eu insisto sempre nisso. É bom que você faça o que a pessoa quer, o que a pessoa gosta, e não o que a pessoa não gosta. Não adianta chegar para minha amadinha, por exemplo, e oferecer para ela alguma coisa que ela não gosta. Né, amado?
Então, Rubens, essa sua observação foi interessante, que me veio algo na cabeça. Assim como o Messias falou para quando quiser falar com o Pai, ir no quarto, ele falou o quarto porque é o lugar mais íntimo, né? Mais individual, mais da pessoa. Mas ir no lugar reservado e falar com ele, assim eles fazem não só com relação à oração, é com relação a tudo, mas aí é meio que inverso, né? Aí não é já para Deus ver, porque Deus, ele é onisciente, ele vê em qualquer lugar, mas aí é para os outros ver. Entendeu? E ter no meio de comunicação, televisão, internet e tudo mais, aí através das câmeras fica melhor, abrange um número maior de pessoas. É, para ver, mas você veja bem, a Madinha levantou aqui uma bola muito interessante para a gente poder tocar ela, né? A questão envolvendo um vídeo como o do Rubens da Madinha, e não só o vídeo, mas a música junto ou separada. É para que você divulgue. Mas qual é o objetivo disso? Bom, se você for observar, a música não tem autor, não tem direito autoral, não tem nada ligado a ninguém, ela é livre. Então você pode usar essa música como quiser, porque não terá um objetivo secundário por detrás. Não. Né, amada? Sim. Mas quando eles pegam uma câmera, coloca ali testemunho, coloca ali um milagre acontecendo, o objetivo é levar mais gente para a igreja, Sim. para que assim consiga então ainda mais membros, mais riquezas e aí mais império. Então você vê o sentido vamos dizer assim, do objetivo da coisa, né? Que não é um objetivo tão somente da pregação do evangelho pelo evangelho. Esse Entendo. evangelho da liberdade, né? Que deixa as pessoas livres sem ter que ser filiada a nenhuma membresia, né? Exatamente. A nenhuma instituição religiosa. É isso. Vamos para os outros trabalhos nossos, né, amada? Vamos e você para o também para os próximo. seus. E aí a gente volta com uma música aqui toda semana para você, como você já está acostumado. Muito obrigado pela atenção. Obrigado, amadinha. Opa, é nóis.